Tem uns tópicos aqui que eu acho que não preciso comentar, porque é bobagem, coisa que assim, a congregação tem essa mania de ser tudo na base do bater cartão, sabe? Vocês estabelecem um padrão e aí fica todo mundo submisso ao padrão de vocês. Então Deus tem que aparecer no templo 3 vezes por semana em cada bairro e mandar uma palavra. Quer dizer, não tem palavra nenhuma. É que como tem que cumprir aquele ritual, tudo é na base do ritual, então tem que pregar uma palavra. E aí é que vocês erram. As pessoas não têm comunhão com Deus na base do padrão. Por exemplo, eu tenho, que tem algumas religiões, eu tenho certos horários, eu tenho que conversar com Deus. Aí tudo bem, isso é um padrão instituído na religião, é uma coisa. Mas Jesus não mandou fazer que nem Daniel, que orava 3 vezes por dia, comia verdura. Não quer dizer nada, esses padrões. Então, assim, Deus tem que mandar a palavra, é como se Deus tivesse inventado isso, sabe? É um delírio isso, sabe? É uma esquizofrenia misturada com delírio. Vocês estão no pleno delírio. Vocês acreditam, vocês, anciãos Arada, vocês acreditam realmente que vocês conversam com Deus. Esse é o grande problema. Ninguém tira isso da cabeça de vocês. Vocês têm acesso a informações privilegiadas, absolutamente humanas, de assuntos que não diz respeito a vocês. Ninguém pode dizer que conversou com Deus para dar mandamento para alguém. Isso é religião. Isso é religiosidade. Então Deus, eu monto aqui, pego uns 5 pessoas aqui, e Deus mostra para nós o que as pessoas têm que fazer para herdar o céu. Isso é religião. É o que apóstolo Paulo, implantou no Novo Testamento. Vocês podem ver aqui sites de canais de estudo bíblico, 90% fala de Paulo. Para justificar uma série de coisas bíblicas, fala de Paulo. As pessoas não conseguem falar só de Jesus. Então, vocês anciãos, vocês estão cometendo um grande erro. Por causa da arrogância de vocês, por causa da soberba, por causa da vaidade. Vocês estão doentes. Vocês estão doentes. Vocês realmente estão doentes. E não é doença espiritual, não. É doença que precisa passar por um psicólogo e depois precisa passar por um psiquiatra. Vocês têm uma sina em vocês. Vocês realmente acreditam que vocês têm contato com o Criador do Universo. Vocês têm essa certeza. Vocês chamam isso de fé. Vocês não têm contato com nenhum anjo, com nenhum Deus. Vocês não têm contato com Jesus Cristo. Vocês não têm contato com nada, nada. E outra, Deus não mandou vocês dar ordem na vida da gente. As mulheres que vão na congregação não podem usar calça comprida por causa da lascívia. Vocês colocaram aqui um dos tópicos. Vocês colocaram um monte de bobagem, coisa desnecessária, negócio de profecia. Eu não vou falar negócio de profecia. Isso aqui é palhaçada. Vocês não têm acesso a nada. Vocês falaram também da unção. Olha a natureza de Cristo. Vocês não sabem nada da natureza de Cristo. Vocês estão pegando passagens aqui dos apóstolos tal, e frases de pessoas que conviveram com Jesus. Então, mas o apóstolo falou, então aqui é testemunho de terceiro. Vocês estão tropeçando na própria doutrina. Vocês criaram tanta doutrina que vocês tropeçam nas próprias doutrinas.
Vocês falam que a gente não pode ter testemunho de terceiros. E vocês estão falando de Deus aqui baseado nas palavras das pessoas que estão na Bíblia. São terceiros que já morreram. Mas o cara falou que Deus é o verbo. Sim, ele falou, mas ele estava lá com Jesus, ele almoçou, ele comeu bolinho, tomou Coca-Cola com Jesus ali, entendeu? Ele andou, eles foram no banheiro, conviveram, entendeu? É diferente. Vocês não tiveram esse acesso. Então vocês não poderiam falar nada novo. Os únicos que poderiam falar alguma coisa, falaram, e a gente tem que seguir o que Jesus falou, não a opinião dos apóstolos, profetas, Davi. E aí vocês se colocam como mensageiros de Deus na vida dos outros. É isso que vocês não entenderam nas palavras de Jesus. Porque vocês seguem Paulo. Vocês não entendem isso. Jesus nunca mandou a gente ter uma fé para conduzir os outros. Pelo contrário, ele falou, cego que guia cegos. A mensagem de Jesus é para a gente. Se eu creio em algo, é eu e Deus. Eu não posso falar para vocês não seguir o Velho Testamento. Eu sei que tem pessoas que me ouvem, sabe que eu não creio que o Velho Testamento é uma coisa de Deus, aquilo para mim é só uma história judaica, com uma série de barbaridades em nome de Deus. Deus não mandou para mim, Deus não mandou matar ninguém. Aí as pessoas ficam tentando arrumar justificativa. Deus mandava matar porque o povo era bárbaro. O povo de hoje é muito pior. Coisas que nós vimos na humanidade hoje, holocausto, destruição de cidades. Vocês estão vendo? Quem é que concorda com o ataque na Ucrânia? Dizer que no Velho Testamento Deus mandava atacar cidades, matar crianças, pegar meninas para se transformar em escrava sexual. Dizer que Deus falou que o homem pode ter quantas mulheres quisessem e a mulher não poderia escolher. Tinha que casar virgem, não podia divorciar do homem, só o homem que podia mandar a mulher embora de casa. Sabe, é tudo favorável ao machismo. Matar animal, dizer que um animal, então quer dizer, eu faço uma coisa errada, então o animal morre no meu lugar. Sabe, o chamado bode expiatório, que espia, né? O bode expiatório é você põe a mão na cabeça do bode, o pecado passa pro animal. Sabe, você pegar o pecado de uma pessoa, um erro de uma pessoa e jogar no animal, isso é uma covardia muito grande. Matar o animal, despejar o sangue. Depois vocês ficam lá escondidos, o sacerdote ficava lá escondido dentro do templo, assando carne com aquele cheiro de churrasco, falando que o cheiro de churrasco era para Deus. Vai ver que era para eles mesmos. Eu não acredito que Deus ia inventar uma coisa absurda dessa. Ah, você não acredita nas escrituras? Não, não acredito. Eu acredito nos ensinamentos de Jesus. O que Jesus debateu com os judeus para mim não serve. Inclusive a questão do casamento. Mas não adianta, sabe o que vocês entendem? É o seguinte, eu não sou judeu, eu não tenho que crer no Velho Testamento. O Velho Testamento é só para os judeus. Isso está na Bíblia, inclusive. Eu vos escolhi, os meus mandamentos, os meus preceitos, é somente para ti, ó Israel. Nenhum povo da terra escolhi, a não ser a ti. Ora, se o Deus de vocês escolheu só os judeus, só os israelitas, e eu não sou israelita, por que eu tenho que seguir? Reis israelitas, Davi, Salomão, todos israelitas, não tem nada a ver comigo. Agora eu sigo Jesus. Ah, mas tem Paulo. Então, Paulo era um israelita também. Sabe, o problema dos apóstolos é que eles também são todos israelitas. Sabe, o problema desses povos bíblicos israelitas, bíblicos, não estou falando dos israelitas de hoje, que é um povo bem mais moderado, um povo mais civilizado, né? Os israelitas não estão aí atacando para dominar terras, eles se defendem de ataques. O povo israelita hoje é um estado de Israel, é um povo muito bom, tem boas faculdades. Vocês precisam entender isso, gente. A religião tenta dominar vocês com o Velho Testamento, como se vocês fossem israelitas. Aquelas pregações do Velho Testamento é só para os israelitas, não é para você. Você não é filho de Davi, você não é Abraão, Isaac e Jacó, não tem nada a ver com você, cara. Você não é israelita. Você não circuncidou nada, entendeu? Seu negócio está inteiro aí, fica tranquilo. E quem segue o Velho Testamento é judeu. O que é judeu? É quem segue o Velho Testamento. Nós não somos judeus.
Você tem o israelita, que é descendente do povo hebreu, da nascença, e tem o judaísmo. O judaísmo é a religião do Velho Testamento. Paulo era um judeu. Ele seguia o Velho Testamento. Tudo que ele falava, ele botava o Velho Testamento no meio. Então, gente, eu aconselho vocês a tomar muito cuidado. Vocês precisam se libertar disso. Vocês, anciãos, vocês precisam ir para o médico imediatamente. Ao invés de fazer reunião de ancião, vocês precisam fazer um belo de um tratamento médico. Vocês não conversaram com Deus. Eu afirmo isso para vocês. Vocês não conversaram com Deus. Vocês não sabem discernir a direita da esquerda. Vocês acham que vocês têm um poder, por quê? Porque vocês têm um povo enganado. O dia que vocês chegarem para aquele povo e falar, gente, nós não temos poder nenhum. Agora, se vocês tivessem um poder sobrenatural, que é o que Jesus desceu na terra, o próprio Filho de Deus desceu na terra para dar mandamentos. Veja, eu acredito em Jesus Cristo. Mas eu separo o que Jesus falou para os judeus do que Jesus não falou para nós. Quando Jesus fala do casamento, do divórcio, ele está falando com o povo judeu. Aquele que se separa a não ser por... Aquele que repudia a sua mulher a não ser por infidelidade sexual, ele comete adultério. É verdade, naquela lei sim, porque havia os homens que... eles desprezavam as mulheres, repudiavam a mulher. O repúdio, gente, não é divórcio. Então eles repudiavam as mulheres e não dava carta de divórcio. E Moisés mandava dar carta de divórcio. O que o homem fazia? Além de ser canalha e achar que a própria doutrina já era machista, ele pode ter quantas mulheres ele queria. Quando uma mulher queria ir embora, não queria mais nada com ele, que ele era um bruto, ele descartava a mulher, desprezava, só ficava trabalhando em troca de comida. Muitas eram maltratadas, muitas mulheres apanhavam, e elas iam embora de casa, mas não tinha carta de divórcio. Elas eram repudiadas, então havia o que? A separação de corpos. Essa lei existiu no Brasil até 1972, que nós tínhamos o desquite. Pode ver que, sem perceber, o ministério escreve separação ou divórcio. Não existe mais separação. O que existe é divórcio. Então, até 1972, essa doutrina da congregação estava certa, porque a lei brasileira tinha o casamento, e quando havia separação de corpos, que a pessoa saía de casa, ela não poderia se casar de novo. Ela saía de casa, mas mantinha-se o vínculo matrimonial. Então estavam casados, mas estavam repudiados. Quer dizer, não era só o homem que repudiava. Aqui no Brasil, a mulher também já repudiava o homem. Homem porco, vagabundo, que maltratava. Homem mau. Ela também repudiava, então ela saía de casa. E o homem também saía de casa. Então havia o quê? Separação de corpos. E a lei exigia que deveria ter pelo menos 2 anos dessa separação de corpos. E tinha uma audiência para você confirmar, você ter testemunha. Então, nesse período de separação de corpos, cada um ia para sua casa. Se você casasse com alguém, você estava em adultério, um adultério jurídico, né? Acepção jurídica. Você já estava separado. Porque aqui fala que quando o homem e a mulher casam, vão ser um só corpo. A congregação, ela diz que vai ser só um só corpo, mas isso é uma ficção. O homem, porque isso fala no tempo de Moisés, no tempo bíblico, nos tempos de Paulo, que o homem vai deixar o pai e a mãe e serão um só corpo com a esposa. Isso daí é uma doutrina jurídica vencida. Você quando casa com o teu homem, quando uma mulher casa com um homem, um homem com uma mulher, mulher com mulher, homem com homem, não existe um só corpo. Não existe o que existe é o quê? É um compromisso jurídico. Então, de fato, não tem o mesmo efeito de um só corpo, porque nós não temos o domínio sobre o corpo do cônjuge.
O homem não tem domínio sobre o corpo da mulher e a mulher não tem domínio sobre o corpo do homem, porque senão estaríamos diante do crime de estupro. Existe no Brasil a figura do estupro conjugal, marital. Um homem que força a esposa casada no leito conjugal. A mulher não tem disposição por qualquer motivo que seja, ou está em dias, ou ela está um pouco doente, ou ela não está bem emocionalmente, e o homem força na base da ameaça, ó, não vou te dar dinheiro, não vou te fazer isso, não vou dar tua mãe amanhã, não vou fazer aquilo, vou procurar uma mulher na rua, várias ameaças. Ou fisicamente, porque tem ameaça física e psicológica. Isso é estupro. Por quê? Porque ele não tem domínio sobre o corpo da mulher. Então, quando você fala que serão um só corpo e uma só mulher, um só corpo, né, os dois serão numa só carne, na realidade isso está dizendo que ambos têm poder sobre o corpo do outro. E o outro não pode negar a satisfação sexual. Mas a nossa lei brasileira não assim determina. Nós não somos um só corpo. O que a gente pode ter são ideais em comum. E num casamento, para ele dar certo, você não precisa ter os mesmos ideais que a tua mulher ou homem. Tem homem que quer ser advogado, tem mulher que quer ser juíza, tem mulher que quer ser dona de casa e tem homem que quer estudar e fazer uma profissão, mas eles se amam. Existe uma coisa no nosso mundo contemporâneo que é a individualidade dentro do casamento. Eles não podem ser um corpo no sentido físico de... Aqui não fala que vai juntar dois corpos num, mas diz o quê? O poder sobre o corpo do cônjuge. Essa doutrina, ela não existe mais no mundo ocidental. Quando vocês pregam isso, vocês estão indo contra a lei penal. Por quê? Porque vocês são ignorantes. Porque vocês não têm nada, vocês não têm contato nenhum com Deus. Deus não é contra a lei. E nós temos nós da reforma, pelo menos, somos reformados. Nós acreditamos que Deus é a favor da verdade, da razão, das leis, da individualidade. Para Davi, para o povo da Bíblia, Deus esquadrinha o coração. Para nós, a reforma não. Deus não invade a minha intimidade. Eu tenho a minha vontade. Eu não sigo a vontade de Deus. Eu tenho a minha vontade. Eu pratico bem ou não. Sou senhor das minhas ações e eu respondo pelas minhas ações. Eu não ponho mão na cabeça de animal para o animal morrer no meu lugar. Quando nós cometemos erros, nós pedimos perdão. A gente não culpa o diabo. Nós da reforma não temos um diabo perseguindo a gente. Nós somos perseguidos pelas nossas maldades. E é por isso que a gente diariamente pede perdão a Deus, que tenha misericórdia e que mantenha sobre nós a graça de Deus e o sangue de Cristo, a vida de Cristo em nós, para que Deus não olhe a nossa sujeira. Pedindo misericórdia para Deus todos os dias. Sem sacerdote, usamos a roupa que nós queremos. Se a gente tem um vício ou não, não tem liberdade. A nossa liberdade não é tocar. A nossa liberdade é de orar. Essa liberdade que Jesus deixou, Deus não mandou tocar na orquestra, Deus não mandou pregar, Deus não levantou nenhum ancião, Deus não mandou construir templo, Deus não mandou fazer nada disso. Deus deixou para nós a liberdade de dirigir-se ao Pai em nome de Jesus. É a única liberdade que tem na graça de Deus. Liberdade para quê? Para a gente pedir. Pedir o quê? Um carro? Pedir ministério? Não. Pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer, pedir que Deus aceite a nossa gratidão. Pedir uma força, pedir uma ajuda na saúde, o que a gente puder, mas a gente não pede para Deus dar saúde, a gente busca o médico. A gente estuda. A gente não pede para ir bem na prova, a gente estuda. Pede para mandar Deus mandar os anjos. A gente ora pela polícia. Tem muitos irmãos da reforma que ajudam as delegacias de polícia, papel higiênico, material de limpeza, com café, para ajudar os policiais no que pode, os bombeiros, os médicos. Tudo pode ser feito. Então nós temos uma vida num padrão cristão moderno, seguindo a Jesus em espírito e em verdade, em que o sangue de Cristo
purifique o nosso pecado permanentemente, enquanto está nesse corpo. Nós não vamos ficar santinho só porque se batizamos na água da congregação. A água de batismo não purifica ninguém. O que purifica é o sangue de Cristo. E não porque a gente está limpinho, não. É que o Pai olha para nós limpo, porque o sangue de Cristo está em nós. Não clamamos pelo sangue, cobra com o teu sangue. Nós já estamos cobertos, desde que Cristo morreu na cruz. Um sacrifício por todos os pecados. A gente não peca para tirar proveito desse favor de Cristo. A gente peca porque a gente é sem vergonha. A gente é podre. Mas nós temos valor. Então, o importante, irmão, não é você, irmã, não é você ter liberdade na congregação. Você tem uma liberdade para falar com Deus Pai. Pai, Deus Pai de Jesus Cristo. Ninguém tem acesso. Só quem está com Cristo. Senão você não tem esse poder. E nós temos. Nós não vamos ficar conversando sobre ovo, sobre bolinho de fubá, nada, sabe? Orando uma oração de respeito. Essa liberdade nós temos. E aqui, quando fala da separação ou divórcio, você já vê que eles estão falando de separação, que é o que? O antigo desquite. Os anciãos precisam entender isso. Os anciãos já deram um passo adiante na infidelidade conjugal. Nunca a congregação reconheceu infidelidade conjugal. Vocês sabiam disso? Nunca. É a primeira vez. E não adianta tentar tirar o mérito do nosso trabalho na reforma. Porque por 21 anos isso está sendo pregado. Isso não está sendo pregado há 2, 3 anos, há 1 ano. Isso está sendo pregado há 21 anos. Em 2001, nós pregamos aqui na reforma que a violência psicológica e física entre os cônjuges configura modalidade de infidelidade conjugal. Então aqui já admite infidelidade conjugal, coisa pregada por 21 anos neste trabalho. E por alguns que estão pregando há menos tempo, mas que pregam também a questão da violência psicológica, que isso também já descamba para a Lei Maria da Penha. Mas não é só a Lei Maria da Penha. Aqui a infidelidade conjugal, o reconhecimento da infidelidade conjugal é um passo adiante que a congregação está dando, no sentido de reconhecer algo óbvio, que é o que? As agressões físicas e psicológicas. Tem mulher que agride o homem. Isso é crime de lesão corporal. Isso é, a mulher que dá um tapa no homem, ela não praticou crime Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é o homem contra a mulher na relação amorosa de agressão física e psicológica. Mas também tem mulher que agride fisicamente, psicologicamente o homem. E aí é o que? Agressão, ameaça, crime de ameaça, crime de agressão, lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima, lesão corporal. E agora a congregação, pela primeira vez, está reconhecendo e passou desapercebido por muitos, que embora o casamento torne o homem uma só carne, um só corpo perante Deus, por essa razão o casal deve reciprocamente respeito e amor mútuo entre si, não sendo admissível ato de agressão física ou psicológica entre os cônjuges. Considerando essas atitudes, configuram uma modalidade de infidelidade conjugal. Então a congregação admite que a pregação, primeiro que a pregação da reforma não era do diabo, é uma questão de compreensão jurídica. Admite que a infidelidade não é só sexual, a infidelidade também é conjugal. E admite nesse sentido que as palavras de Jesus não falavam só de adultério físico, mas também uma modalidade de adultério ou de infidelidade na relação, no tratamento. Quando um homem humilha a mulher, ele está numa agressão psicológica. Então, ele está diante de uma violência psicológica. Isso é infidelidade conjugal. Então, eu gostaria de dizer que eu apreciei e parabenizo o ministério da congregação por terem admitido a infidelidade conjugal no âmbito das modalidades de infidelidade. Esse é mais um grande passo que a congregação dá no sentido das liberdades dos direitos humanos aos seus membros ocultos, que são membros, mas não são membros. Então eu tenho 2 críticas a fazer, mas em consonância com o tópico. Primeiro,
Isso precisa ser normatizado. Eu sei que os 6 anciãos do púlpito, fui informado que os irmãos, né, estão encarregados nos próximos meses de normatizar uma série de procedimentos. Eu acredito, espero que para o ano que vem vocês tenham colocado a normatização. Agora aqui nós temos o problema da agressão física e psicológica, ela tem que ser tratada no âmbito do Poder Judiciário e tem que haver um reconhecimento jurídico na ação para que este membro traga para a igreja, para o ministério da igreja, a sua condição de vítima da violência, tanto homem quanto a mulher. Mas não o ministério da congregação fazer julgamento ou aferição, o que é o que não é, porque vocês não são habilitados para isso. Eu sugiro que vocês criem uma norma que, se ficar constatado em sentença judicial que houve violência, ou no inquérito policial, ou num processo criminal, penal, no juizado especial criminal, ou no juizado, ou na vara penal, fica consignado que houve agressão, o agressor está inserido em infidelidade conjugal, da qual a congregação não admite mais. Agora, temos que lembrar que violência psicológica inclui pontos de doutrina da congregação. Quando o homem fala que a mulher, ao vestir-se com liberdade, ela está provocando lascívia, tentando seduzir homens, estamos diante de uma violência. E, embora não haja violência, agressão físico-psicológica entre cônjuges na relação ministério e membros, vamos chamar de membros, porque o ancião proíbe a mulher de cortar o cabelo e proíbe a mulher de usar calça comprida. Isso é uma violência contra a mulher. Eu recomendo que não fique só aqui vocês estão criando uma possibilidade jurídica da mulher e do homem não sofrerem mais agressões físicas e psicológicas. Que tal vocês terem uma interpretação extensiva no âmbito da igreja e que a igreja não fique presa, fica impedida de criar tópicos que violentem a liberdade da mulher ou que revogue todos os tópicos discriminativos, ainda que bíblicos. Quando a mulher esteja calada conforme determina a lei, essa lei não foi de Jesus. Jesus não mandou a mulher ficar calada, ela deixou a mulher de Samaria pregar. A primeira pessoa que Jesus apareceu na ressurreição foi para uma mulher e disse: vai e conta tudo, conta que você viu Jesus e tal. Então, a primeira pessoa que pregou a ressurreição de Cristo no Novo Testamento foi as mulheres que foram no sepulcro. Agora não lembro se foi Maria ou se foi Maria Madalena. Vai e conta. Essa pessoa foi e anunciou que viu Jesus ressuscitado, ela foi a primeira pregadora do Novo Testamento. Foi uma mulher. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foram as mulheres. Por que calar elas? Por que não devolver o status de pregadora, pelo menos para as crianças, na reunião de jovens menores, pelo menos no primeiro momento? E que essa violência que está sendo freada no casamento se estenda na violência contra a mulher no âmbito religioso. Eu acho que esse era o momento de vocês darem um grande passo para frente, ao invés de ficar inventando um tópico falso. Eu acho que esse ponto vai causar um bem-estar para o povo, porque muita gente está infeliz na igreja, porque está preso a um casamento, vítima de violências físicas e psicológicas, porque não podem divorciar, porque ainda que ocorra uma agressão física e psicológica, não houve um adultério físico. Então vocês deram um grande avanço considerando a infidelidade conjugal como uma modalidade nova de não admissão dentro da igreja. É inadmissível, está aqui, ó, é inadmissível. Deslealdades, perversidades, tem uma série de deslealdade financeira. Tem homem que pega o dinheiro, faz tudo e não pede opinião para a mulher. Isso tem um estelionato patrimonial. Vocês devem consultar os juristas da igreja e inserir e escrever todas as modalidades. E se aparecer uma nova, inserir no ano seguinte, para uma segurança das mulheres e dos homens também, mas principalmente das mulheres, que são as maiores vítimas
dos anciãos do passado, que era do tempo coronel patriarcal, machista. Até por causa da sociedade, aqui não faço condenação eclesiástica. Chegaríamos num bem-estar enorme, ao invés de vocês ficarem trazendo pessoas de fora da igreja, que você falar que não é mais aceitável e pode congregar, vocês primeiro precisam trazer bem-estar e trazer paz, felicidade e liberdade para aqueles que já estão na congregação, ao invés de trazer mais pessoas para sofrer. As pessoas não querem vir aqui para ter liberdade. A liberdade elas já têm lá. Elas querem ter um lugar que elas tenham liberdade para viver as suas vidas. E hoje nós temos um grande problema, que é a violência contra a mulher dentro do casamento, as deslealdades, mulheres que não querem ter relação sexual, mulheres violentas, chantagistas, não é só homem não. E as pessoas não podem se divorciar porque não havia sido reconhecido a infidelidade conjugal. Então eu baixo as armas, baixo a espada da reforma e reconheço que a infidelidade conjugal pela primeira vez está sendo reconhecida na congregação depois de mais de 100 anos de instituição e depois de 21 anos ininterruptos de pregação. Essa pregação foi feita em 2001, vocês não concordaram e hoje vocês estão concordando. É isso que importa. Assim como os outros tópicos, está faltando normatizar. Para que isso se torne um tópico normatizado, normativo. Tem uma norma que a pessoa que praticar esses atos de infidelidade conjugal, que é um tema muito vasto, sejam compelidos a eles perderem a liberdade e a outra pessoa ter uma liberdade para casar de novo, porque foi vítima de uma infidelidade não só mais sexual, mas também conjugal. Então, eu, em nome daqueles que buscam a verdade e que buscam seguir as leis brasileiras, parabenizo o Ministério de Anciães por esse reconhecimento. Não precisa pedir perdão. Vocês fizeram com que milhares de pessoas sofressem. Vocês são causadores da desgraça de muitas mulheres, minha mãe, meu pai, e muitas milhares de pessoas, não tendo esse reconhecimento, tiveram suas vidas desgraçadas. Foram tratados pela Irmandade como adúlteros, porque se separaram por causa da infidelidade conjugal, que aqui incluía violência física. As mulheres até então apanhavam e vocês não permitiam o divórcio. Com isso elas saíram da igreja, perderam a liberdade, ficaram com o nome de pecadoras. Isso mais é com as mulheres. Com homem também, claro. Tem um homem que se separou de mulheres que era o diabo em pessoa. Que foram marginalizados na igreja. Muitos perderam ministério e cargo. Eu pergunto, toda lei que beneficia, quando muda, ela se torna mais benéfica, ela tem que ser benéfica para o réu. Vocês vão devolver a liberdade de todos que vocês cortaram? Porque se separaram por causa de ameaças e agressões? Veja que isso daqui, gente, o problema não é só daqui para frente. E as almas que estão feridas? Muitos estão vivos. Vocês vão fazer um tópico, já que vocês têm um site, todos que foram cortados por motivo de divórcio, venham até a igreja. Que tal se vocês não reconsiderarem juridicamente, não entrarem no mérito, simplesmente falar o seguinte: nós não sabemos o que aconteceu no casamento de vocês. Independente de casar, divorciar, nós não entramos no mérito. Vocês continuam sendo membros da igreja, desde que não tragam escândalo na igreja. Não seria mais correto? Porque o divórcio de uma pessoa não afeta a igreja, pelo contrário. Se vocês tratam bem as pessoas, eles continuam congregando, casam de novo, e os filhos continuam dentro da igreja. Muitos jovens saíram da igreja por causa do divórcio e vocês massacraram uma das partes. Um filho não aceita que vocês chamam uma mulher, vocês discriminam a mulher, a mãe do cara, o cara não vai vir na igreja, ele não vem para a igreja. Então, por causa da ignorância e estupidez de vocês destruíram a vida de milhares de pessoas. Isso é abominável. Mas vocês estão reconhecendo aqui como reconheceram outros, mas vocês não pedem perdão, vocês não criam mecanismos de trazer de volta para a igreja os que vocês jogaram para fora. Vocês descartam aqueles e estão trazendo, porque vocês estão falando para os seitários virem congregar, mas vocês falam que não é mais seitários, né?
vocês ensinaram a gente a chamar de sectário, agora vocês chamaram, o povo estava dando glória lá, o ancião Marçal falou assim, pera, para de dar glória, que eu quero falar. Olha, que grosseria. O pessoal dando glória lá para as estupidezes que estava falando. Pera. Deixa eu terminar de falar, depois vocês dão glória. Vocês não têm o poder de mandar rebatizar, mas vocês falaram isso. Vocês botaram a culpa no povo. Então vocês estão preocupados em trazer novas pessoas, ter um jeito para tratar essas novas pessoas. Tudo bem, é válido. E as pessoas que vocês botaram para fora? Por causa da estupidez de vocês. Por que vocês adentram no mérito do divórcio? Mais de 90% são assuntos que não tem nada a ver com a igreja. As pessoas estão se divorciando não é porque mudaram de fé, é porque tornou-se incompatível a convivência justamente por causa das violências. Ah, mas tem a questão da incompatibilidade sexual. Quando existe incompatibilidade sexual, é porque realmente não foi um casamento preparado por Deus. Deus não prepararia o casamento entre um homem e uma mulher, teoricamente falando, se não há compatibilidade sexual. Então já vê que foi um erro. Não tem como eles terem relação sexual. Não tem como. É uma prisão. 1/3 dos divórcios é incompatibilidade sexual. Ou seja, se eles tivessem tido uma tentativa sexual antes de casar, não teriam casado. Não gastavam com festa, com vestido, com móveis, com casa, com carro e com bebedeira para vocês no dia do casamento. Vê como vocês são ignorantes? Vocês entram na vida sexual das pessoas e depois vocês arrumam uma desgraça lá na frente. Porque se a pessoa tem uma incompatibilidade sexual, não tem como dizer que foi Deus que fez aquilo. As coisas de Deus são perfeitas. E vocês disseram que Deus não ajeita casamento. É a pessoa que escolhe. Ora, como é que a pessoa vai escolher uma pessoa com compatibilidade sexual se ela não teve oportunidade de experimentar a relação sexual consentida? Isso não tem nada a ver com o pecado. Era pecado no mundo judaico, que eu falei no começo do vídeo. Mundo judaico, né, no mundo judaico hebraico antes de Cristo. Em algumas sociedades. Aqui no Brasil também. Uma mulher que não era virgem era considerada mulher de má fama. Hoje é inadmissível isso na cultura. Então não tem por que falar isso, entenderam? Se uma mulher quer ser virgem, é uma intimidade da mulher. Ela não vai ser virgem porque vocês mandaram. Até a mulher sendo virgem, fica uma impressão que ela obedeceu vocês. Não, ela tem que fazer aquilo porque ela quer, não porque vocês mandaram. Quando vocês mandam, vocês tiram o valor da própria pessoa, da própria homem e mulher que quis ser virgem. Vocês tiram o valor. O valor está na nossa doutrina. E isso não é doutrina, isso é intimidade da pessoa. Veja, gente, vocês precisam parar de invadir a vida privada das pessoas. Vida sexual, antes, depois do casamento, divórcio, regime de casamento. Por que vocês não tiram isso do controle de vocês? Vocês não têm competência para isso, competência jurídica. Vocês não têm capacitação para isso. Olha, nem o poder judiciário entra nisso. É coisa do casal. Nem a lei entra. Por que vocês querem entrar? Para saber quem tem razão e quem não tem razão. Por que vocês não mantêm todos com liberdade? Não vai prejudicar a igreja. É o orgulho. O problema de vocês é o orgulho. Vocês são muito orgulhosos. E vocês fizeram esse tópico de infidelidade conjugal, mas ele traz essas visões em profundidade para vocês entender que antes de chamar mais gente para a igreja, vocês têm que só buscar os que vocês botaram para fora. Já não vai caber dentro da igreja. Aí eu concordo com construção de templo. Pelo menos o dobro de pessoas paradas em relação aos que congregam. Você só engana os novos. Por que vocês não chamam os irmãos mais velhos de caminho? Não de ministério. Irmãos, os 7 irmãos mais velhos de caminho e irmãs de cada igreja. E cria um conselho na igreja com esses irmãos. Para que as coisas não rodem só da cabeça do ancião. Porque uma coisa é dar conselho. Outra coisa é dizer, nós vamos cortar a liberdade ou dar liberdade para quem tem razão no divórcio. Então vocês podem ter conselheiros, pessoas mais antigas, ou pessoas estudadas, aí pode ser pessoa nova. Mas não entrar, entendeu? E tirar esse poder único do ancião e compartilhar com os mais antigos de caminho. Eles precisam ser ouvidos também. Não é só a cabeça do ancião. Não entrem na vida conjugal das pessoas, que vocês só fazem merda. Tá? Mas de qualquer forma, parabéns.
pela admissão. Agora falta normatizar isso, normatizar a questão da mulher, que é um tópico vinculado à mulher que apanha, ótimo. O problema é que não está normatizado, que elas não vão perder a liberdade, né? E aqui também, se a mulher é vítima da infidelidade conjugal, que a maioria é, homens também, que eles vão ser protegidos e ficar imunes a uma sentença de corte de liberdade. Ninguém quer perder a liberdade na igreja e também ninguém quer sair da congregação. As pessoas querem servir a Deus na congregação. Mas com isso daqui fica difícil, aí gera uma tortura. E trazer extensivamente uma visão extensiva, uma compreensão extensiva de que não é só nas relações maritais conjugais que é inadmissível a violência física e psicológica. A violência psicológica deve se estender nas relações ministeriais e membros. A discriminação de homens e mulheres, discriminação da mulher, é uma violência psicológica. Era um momento de vocês melhorarem como igreja antes de fazer convite falso para os outros lá de fora. Sejam sinceros com os de dentro, porque os de fora vêm naturalmente, pode ficar sossegado. Vocês não precisam mandar convite pela televisão. Bom dia.